Olá, paz e bem. Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre a pastoral segunda união. O que significa casal em segunda união no entendimento da igreja? Considere-se casal em segunda união, no entendimento da igreja, aquele em que ambos os componentes dessa união, ou somente um deles, receberam o sacramento do matrimônio e depois passaram por uma separação ou divórcio, tendo se unido posteriormente com outra pessoa, na procura humana de não viverem solitariamente, fazendo, todavia, dessa união uma postura de vida comum, estável, séria, responsável, perseverante na busca da formação de uma nova família. Em virtude do conceito formulado, convém se colocar, para não restar em dúvida, a situação da pessoa solteira que se une a uma pessoa separada ou divorciada, que tivessem contraído anteriormente o sacramento do matrimônio. A pessoa solteira, neste caso, assume a mesma condição de seu companheiro ou companheira. Ela se torna parte integrante dessa segunda união, formando também o casal e participando de todos os efeitos consequentes a essa união, apesar de não ter passado por uma primeira união em sua vida. Como complemento e sempre procurando uma maior clareza sobre o assunto, também é importante serem dados alguns exemplos no sentido contrário, isto é, de situações concretas que não pode ser consideradas uma segunda união, em razão de as pessoas mencionadas não serem impedidas de receber o sacramento do matrimônio. A união de um viúvo ou viúva com outra pessoa viúva ou solteira, a união de uma pessoa anteriormente casada somente no civil ou em situações concubinato, que posteriormente tenha passado pelo divórcio ou separação, com outra pessoa solteira ou viúva, ou que estivesse anteriormente em concubinato ou em união somente no civil. Então, são casos e casos, né? Aí, qual é a natureza da pastoral de casais em segunda união? A pastoral de casais em segunda união, conforme as próprias palavras do Santo Padre João Paulo II, na exortação apostólica, é, antes de tudo, uma pastoral de misericórdia e acolhimento. Toda a experiência comunitária reflete tal atitude como seu conteúdo. Muitos dos casais em segunda união sentiam, quanto aos aspectos humanos por eles experimentados, a desilusão, a tristeza, o isolamento, o complexo de culpa, as depressões, as dúvidas, feridas psíquicas quanto à situação religiosa, as incompreensões, as rejeições, os abandonos. É um quadro real, corretamente pintado por alguns bispos alemães, citado pelo padre Luciano Scampini. É a sensação de uma perda, de uma ausência de Deus, da igreja, de uma morte em plena vida. É verdade, gente. Quem já passou por isso sabe o quanto é difícil estar dentro da igreja, querer participar dos movimentos da igreja e haver uma rejeição sistemática dentro da própria igreja. Mas apesar de tudo, não desanimaram, continuaram com a fé em Deus e na igreja. Essa confiança fazia com que conservasse no seu entendimento e no seu querer a esperança de um novo acolhimento de parte de Deus e da igreja,
junto ao seu novo companheiro ou companheira, enfrentando as dificuldades, as aparentes perdas desse Deus e da igreja, procurando com ânimo distendido dia a dia a imitação dos caminhos do ideal do matrimônio cristão. A seriedade do propósito, a fidelidade em todos os momentos, a perseverança na formação de uma comunidade de fé e amor, e seguiam em paz de espírito, pois entendiam estar presente em sua vida a providência e a presença de Deus e da igreja. Poderiam ter procurado outros caminhos, outros oceanos, outros oferecimentos, contudo, este Deus e essa igreja nunca deixaram de estar em suas mentes, em seus corações. É verdade, irmão. É verdade, minha irmã. Você que passa a situação do segundo relacionamento, você sabe o quanto que você sofre dentro da igreja. Às vezes até a própria família, né? Quantas cobranças. Aí, um dia, uma luz veio iluminar mais intensamente as suas vidas. A mão estendida de Jesus se mostrou e fez deles participantes, porque eram como ovelhas sem pastor. O coração misericordioso de Cristo fez brilhar mais o quadro de sua existência. Eu não vim para condenar, mas para salvar. João 12, 47. E a igreja, mãe e mestre, acolhendo os casais, debruçando-se sobre eles e tomando-os ao colo em uma imitação de Cristo, repete insistentemente: Jesus veio para salvar. A igreja existe para salvar. Seguindo esses mesmos gestos, ressoa com imenso carinho as palavras do nosso Papa. Exorto vivamente os pastores e toda a comunidade dos fiéis a ajudarem os divorciados, promovendo com caridade sólida o seu acolhimento pela igreja, fazendo com que participe na sua vida, ouvindo a palavra de Deus, perseverando na oração, cultivando as obras de caridade e as iniciativas comunitárias a favor da justiça. Reze por eles. A igreja encoraja-os, mostra-se mãe misericordiosa e sustenta-os na fé e na esperança. Exortação Apostólica 84. É a igreja acolhendo os casais em segunda união em atenção a dois grandes posicionamentos. Cristo veio para salvar, a igreja existe para salvar. A pastoral dos casais em segunda união se preocupa com a sacramentalização ou com a evangelização. A pastoral de casais em segunda união é mais uma pastoral de evangelização que dê sacramentização, juntamente com os princípios de misericórdia. Referindo-se no ente interior, a igreja apresenta o princípio da verdade, que também conduz o seu caminho. A igreja existe, salva, mas tem o dever correlato e fundamental de reafirmar e defender o princípio da indissolubilidade do casamento e o propósito da fé. Deste modo, os casais em segunda união devem se posicionar diante dessa realidade. A igreja os acolhe e se debruça sobre eles, convidando-os a viver uma experiência e um projeto para a sua vida no amor e na fidelidade mútua. Pois é, caríssimos irmãos e irmãs, eu que passei por essa situação, tá? Nós estamos todos no mesmo barco. Porém, há uma saída. Há como acolher. Existem padres e padres. O amor vem de Jesus Cristo. O acolhimento vem da igreja. E nós estamos aí para servir essa amada igreja. Então, se você é um casal em segunda união, lembre-se que em Jundiaí já existe a pastoral de segunda união, na diocese de Jundiaí, São Paulo. E outras dioceses também já estão criando essa pastoral, porque tem uma preocupação muito grande. Porque realmente existem números
consideráveis de casais que já se encontram em segunda união. E pessoas sérias, viu? Não deu certo meu casamento, juntou com o segundo, tem 10, 20, 30, 40 anos que moram juntos. São pessoas fiéis um ao outro, vive a sua fé, vive a sua esperança, vive a sua caridade. Por que menosprezar essas pessoas? Esses dirigentes que estão em frente da igreja têm que olhar com carinho. Os padres têm essa obrigação de olhar com carinho essas pessoas e acolhê-la. Divorciou? Morreu? Acabou? Jogar na lata de lixo? Não! São pessoas humanas, são pessoas sensíveis, são pessoas de fé, são pessoas de princípio. Então nós não podemos entrar nesse desânimo, mas acreditar, se prontificar. Nesse livro, Casais em Segunda União, Questões e Critérios, de João Bosco Oliveira e de Aparecida de Fátima Fonseca de Oliveira, edição Loyola. Nesse capítulo 8 diz: existem determinadas situações previstas pelo magistério da igreja que poderiam fazer com que os membros de uma segunda união pudesse receber o sacramento da penitência e da Eucaristia. O magistério da igreja destaca determinadas situações que pode autorizar os membros de uma segunda união a receber não só esses sacramentos, como também, em alguns casos, o sacramento da unção dos enfermos ou do matrimônio. Olha, não só a comunhão, mas o sacramento da unção dos enfermos e do matrimônio. É uma acolhida misericordiosa da nossa amada igreja. A separação do casal em segunda união. Se por motivo de fórum íntimo, os cônjuges decidirem por uma separação em uma segunda união, a situação de cada um deles ficará exatamente semelhante ao expedido no item 1, conforme as suas condições pessoais. Então, meus amigos e amigas de caminhada, segunda união não quer dizer que você morreu. Não quer dizer que a igreja virou as costas para você. Não deu certo no primeiro casamento? Quantas pessoas que são casadas e vivem a infidelidade do casamento estão lá a comungar, a receber o sacramento, a Eucaristia. Não estamos aqui querendo justificar os casos daqueles em segunda união, mas é uma pura verdade. Então vamos procurar os nossos direitos, vamos nos integrar ao corpo místico da igreja, porque a pastoral é de misericórdia e acolhimento. Mas a acolhida de Deus e da igreja fica somente nisto. Fica somente nisto? Ou os casais têm um papel e uma missão a desempenhar? Um dia, os casais de segunda união experimentarão a misericórdia e a acolhida de Deus e da igreja. Uma luz veio iluminar mais intensamente as suas vidas. Perceberam claramente que também são chamados a ser cristãos de um reino
que estão em comunhão com todos os demais fiéis no Espírito, revestindo-se a sua espiritualidade, porém de característica própria, conforme a sua condição. Muito bem. Então você que é coordenador de igreja, você que é padre, você que dirige alguma pastoral, se precisar, eu estou à disposição para levar um aprofundamento, um conhecimento mais seguro, mais consistente para essas pessoas que estão nessa situação de segunda união. A edição Loyola, a editora Loyola, lançou esse livro, Casais de Segunda União. E em cima dele, eu faço meus encontros e levo essa mensagem de fé, de esperança, para aqueles que por uma circunstância ou outra tiveram que divorciar ou se largar. Vamos ajudar a nossa igreja, a Igreja de Jesus Cristo. Vamos caminhar à frente e vamos acreditar, pois tudo pode quando o reino de Deus está próximo de nós e que nós acreditamos na misericórdia de Jesus Cristo e a interferência da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, fazendo com que os casais de segunda união possam se sentir felizes e alegres e caminhar dentro da nossa amada igreja. O vídeo está ficando um pouquinho longo, mas eu deixo aí o meu nome completo, o meu endereço. Eu estou sempre junto às comunidades, dando formação e colocar também para vocês a minha disponibilidade de estar junto para que nós possamos criar essa pastoral, quem sabe, e alimentar este povo de Deus que caminha também rumo à terra prometida. Compartilhe esse vídeo, dê seu like, cadastre no meu canal Expedito Schaeffer e vamos continuar caminhando para águas mais profundas, como disse o próprio Cristo. Bendito seja Deus, bendito seja seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Um beijo no coração, até a próxima, se o Papai do Céu nos permitir. Muito obrigado.